A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, queridos amigos, bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo. Nós bendizemos por mais um dia de vida, te louvando, te agradecendo por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Apresentamos tudo que temos e somos a ti, pedindo tua bênção, Senhor, sabedoria e a unção, a tua presença nesse tempo de oração. Tudo aqui nós consagramos para ti, bendizemos o teu nome, pedindo tua proteção, tua guarda, cobertura pelo sangue de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos estar naquele esqueminha de deixar aqui, né? Aquela palavra que o pastor trouxe no culto de domingo e a gente divide ela em parcelinhas, e essa semana foi uma semana onde nós aprendemos muito, porque veio falando acerca das características de Jesus, onde nós olhamos para Cristo e aprendemos com ele, né? 10 características de Jesus a serem imitadas. Nós pegamos alguns tópicos aqui que achamos que eram mais importantes, mais relevantes, né? Que isso seria assim algo que pudesse realmente assim vir para as nossas vidas como um alento, né? Como uma instrução realmente de força, de coragem. E hoje nós vamos falar que Jesus focado. E nós vamos ver isso pelo livro de Lucas 19:10, que fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar aquilo que tinha perdido. Quer dizer, nossas vidas estavam perdidas, nós já estávamos prontos, né, para sermos uma eternidade inteirinha, ficarmos uma eternidade inteirinha longe do Senhor. E aí Jesus veio para nos resgatar, para não deixar na morte, para não deixar a eternidade toda longe de Deus. Então ele veio resgatar também essa comunhão do homem com Deus. Então Jesus, nesse tempo todo em que ele esteve na terra, né, nesse foco, nessa vida que ele sabia que ele tinha que ter, um foco para poder estar ali alinhado com o propósito de Deus, para ser, né, tanto o propósito de vida dele, quanto o propósito de vida pelo seu propósito de salvação do mundo. Então Jesus, ele tinha um foco, né? Então aquela coisa, ele não saía daquilo ali para nada, né? Ah, não quer Jesus aqui, ele ia para outro lugar. Pregava aqui, o pessoal falava, ele virava as costas e saía, né? Ah, chamava ele, perseguia ele, né, maltratava ele não estava nem aí. Nada fez Jesus parar. Lembro que teve uma palavra que diz que Pedro chegou para Jesus e dizia assim: Senhor, não vai passar pela cruz, não vai morrer, não faz isso contigo, né? E Jesus: para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o Senhor entendia que naquilo ali era Satanás tentando tirar ele daquele propósito de vida que ele tinha, naquele propósito pelo qual ele nasceu, naquele propósito pelo qual a vida dele veio, né, a nos trazer uma vida, uma salvação, uma redenção e a comunhão novamente com o Pai. Então Jesus não queria perder o foco, porque se Jesus saísse fora daquilo que era realmente, né, o seu objetivo de vida, de propósito de vida, então a salvação, ela não se faria para as nossas vidas, porque o único que podia salvar nossas vidas era só Jesus. Então o foco de Jesus realmente foi, né, focar na salvação do mundo, na pregação do reino e mostrar realmente, né, o Pai como o Senhor e o Redentor de todas as coisas. Então nós vemos aqui que quando Jesus, né, ele começou a pregar, quando ele estava ali com seus 30 anos, ele começou a pregar e falar do reino e começou seu tempo, seu ministério na terra. Então ali 3 anos e meio Jesus esteve ali naquele trabalho árduo, todos os dias ele ia pregando, ele ia falando de Jesus, multidões que iam chegando para Cristo, né? Ele tinha realmente, né, um coração para fazer toda a obra de Deus na terra. Então assim também é para os nossos dias, tudo que nós fazemos tem que ter um foco, né? Tem que ter o propósito de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo pelo qual é o nosso, né, nosso objetivo de vida, nós temos que focar. Então Deus não vai nos abençoar se nós começarmos uma obra e parar na metade, se nós começarmos um objetivo e parar, começar alguma coisa e voltar para trás, né? Então a gente imagina o que é, né? Começa um negócio e para, não vai dar certo, começa um curso e para, começa um projeto e para, então tudo vai desistindo pela beira do caminho. Então nós, quando temos que fazer, né, um objetivo, traçar um objetivo de vida,
Tudo tem que estar diante do propósito, daquilo pelo qual Deus realmente ele tem para nossas vidas. Porque quando Deus, né, ele nos cria para algo, para algum objetivo, algum propósito da nossa vida, né, ele já coloca ali para nossas vidas todos os nossos dons e talento para cooperar para aquele propósito. Então, quando a gente olha, né, quando nós olhamos Jesus, a gente pensa, né, o objetivo de Jesus qual era? Salvar o mundo. Então, ele não voltou em nada atrás. Então, a gente pensa, né, o que é, né, a pessoa quando ela começa a ficar focada, ela não tem nada que tira ela, nada faz voltar atrás, nada perde o gosto, né, o ânimo, a vontade de fazer, muito pelo contrário, quando você está focado, você consegue realizar 100% do seu propósito, 100% daquele projeto que você tinha, você consegue ir adiante, né? A gente imagina quando lá no céu, né, vamos fazer uma historinha mais ou menos assim, lá no céu, né, os anjos tudo preparado, a gente orando ao Senhor, começamos o projeto, apresentamos diante de Deus, e Senhor, eu vou fazer, agora eu já tenho esse recurso, eu já tenho isso aqui, eu já tenho, né? E aí os anjos já começam a preparar no céu, o Senhor já começa a dizer, vai meu anjo, vai levar a bênção porque já começou o projeto, vai levar a bênção que já começou a caminhada. Então os anjos começam a preparar tudo e de repente eles olham lá do céu para a terra e olham e dizem assim, bah, mas parou? Ai, não quero mais esse projeto não, ai, não quero mais fazer isso não. Aí eu já estava assim, onde eu estou cansado, né? Aí os anjos chegam e dizem, daí, Senhor, o que é que nós vamos fazer? O Senhor diz, né? Então devolve a bênção, anjo. Deixa aí no depósito, porque a hora que voltar novamente o ânimo, quem sabe vai querer a bênção. É mais ou menos isso que acontece conosco, porque se nós desistimos na metade do caminho, ficar na beira do caminho, aí o que acontece? A bênção não chega, nós não realizamos, nós não concretizamos aquilo que já é o gosto de Deus para nós fazer, aquilo que Deus já está conosco naquele projeto. A gente pensa, né, o que não é para um construtor construir um prédio. Eu fiquei uns 2 anos atrás, eu estive em São Paulo e o apartamento em que eu morava era o 9º andar. Então, de lá de cima, eu olhava a construção de um prédio que tinha atrás do meu prédio ali e eu achei muito interessante, uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque antes deles construir o prédio para cima, eles construíram para baixo, né? Então, o que acontece, né? Simplesmente a gente via o quanto que eles trabalhavam, o quanto que eles faziam, né? Para poder primeiro fundamentar lá embaixo, aí depois que começava a crescer para cima. Então, assim a gente vê também, né? Que foi o projeto de Jesus, né? O projeto de Jesus foi assim. Primeiro ele começou, né? Ele estava ali, né? Até ter os seus 30 anos. A gente imagina que não foi Jesus se preparando para esse projeto. Quando deu 30 anos ele começa e ali começa com tudo. Então assim também é com as nossas vidas, né? Assim também é. Então nós vamos projetando, nós vamos sonhando, nós vamos colocando os alicerces por primeiro, para depois subir para cima, para depois realizar. Então é nesse tempo de alicerce que nós temos que ter foco. É que nem quando a gente planta uma palmeira. Quem é que já viu palmeira? A gente planta e a gente passa ano e a gente olha, a palmeira está no mesmo tamanho, não cresceu, não desenvolveu. A gente pensa, será que não vai fluir isso aqui? Será que não vai dar viga? Né? Será que não vai crescer para cima? Então o que acontece? Quando a palmeira ela está no desenvolvimento dela, ela vai crescendo primeiro para baixo, vai ganhando raiz. À medida que vai crescendo, a raiz vai colocando mais para a terra, mais para baixo, vai aprofundando mais e depois ela vai crescendo. Aí depois ela tem teto para subir. Então é isso que nós temos que fazer. Os começos são mais difíceis, sim, mas com Deus a gente sempre consegue chegar naquele objetivo. Então, quando Deus ele dá os nossos propósitos de vida, quando ele fala dos seus sonhos e os seus projetos, é porque ele já tem tudo preparado para as nossas vidas, né? Então ele dá o crescimento, ele dá o curso, ele dá toda a provisão, tudo que é necessário. Nós só precisamos acreditar naquilo que Deus ele preparou para as nossas vidas, naquele que é o propósito de Deus, naquilo que ele vai fazer conosco, né? E Deus ele trabalha conosco no nosso propósito. O que nós precisamos é focar naquilo que nós já temos como uma promessa, naquilo que Deus já tem declarado como nosso propósito. E pode ter certeza, todo que é um propósito de Deus, que nós focamos na vontade, na palavra que o Senhor nos deu, o final é certo que nós vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos declarar, né, que nós vamos vencer, que nós vamos chegar a todo o propósito que o Senhor já tem declarado para as nossas vidas. Eu posso orar por você? Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te
te damos, nós bendizemos, sim, Senhor, a exemplo de Cristo. Nós declaramos, Senhor, que nós não voltaremos atrás. Focamos para frente, para o alvo, Senhor, para o objetivo, para o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Senhor, dá-nos, Senhor, meu Deus, a garantia, Senhor, meu Deus, da certeza, Senhor, meu Deus, da força, Senhor, meu Deus, para os teus filhos continuar e permanecer, para toda boa caminhada, Senhor, até chegar, Senhor, ao final do seu propósito, até construir, até conseguir, até crescer, Senhor, meu Deus, até chegar no alvo. Em nome de Jesus, nós declaramos força e coragem para os teus filhos. Declaramos, Senhor, meu Deus, a bênção do Deus poderoso, trabalhando, Senhor, ao favor deles. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, nesta manhã, que todo o objetivo dos teus filhos, Senhor, será focado, Senhor, na vontade e na plenitude do desejo do Pai. Os planos, Senhor, meu Deus, que os planos de Deus se cumpram todos nas nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Foque no teu propósito, foque naquilo que o Senhor disse, que é teu chamado, que é teu propósito de vida, que é tua caminhada nessa terra. E tenha certeza que o Senhor, quando Ele dá um propósito, Ele já faz tudo por você. É só você caminhar, foque que você vai chegar lá. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.